Então hoje nós vamos para o primeiro livro de Reis, o capítulo é o 19. Nós vamos falar um pouquinho, um trechinho, na verdade, bem pequeno. Ele fez muito mais que isso. Nós vamos falar do profeta Elias. Elias foi um daqueles homens em que o Novo Testamento vai falar a respeito deles. Homens que o mundo não mereceram. Pessoas que nem mereciam estar aqui, nem mereciam ter sofrido quanto sofreram por causa da sua grande integridade, da sua grande inteireza de espírito. Pessoas que não se corromperam, mesmo vivendo em meio a gerações perversas. Inclusive, quando eles vão falar de João Batista, se não me engano, Malaquias vai falar sobre João Batista, que antes que venha o grande e temível dia do Senhor, era necessário que Elias viesse, manifestasse, né? Mas Jesus fala sobre um Elias, o Elias que tinha vindo naquele tempo, uma pessoa que viria segundo o mesmo propósito de Elias, que era promover arrependimento. Uma das principais coisas que Elias fez no tempo dele, ele viveu no tempo de Acabe, é interessante que a maioria dos profetas, eles se levantaram na terra de Judá, no sul, reino do sul, o reino de Israel já estava dividido em dois, então a maioria se levantou ali, mas como uma exceção, Elias, o ministério dele foi ali no reino do norte, diante do rei Acabe e Jezabel, que era uma rainha que havia se casado com o rei Acabe ali, que se não me engano era Sidônia, enfim, mas era alguém que era idólatra. O principal pecado do povo de Israel naquele tempo era a idolatria. Eles abandonaram a Deus, a Jeová, Adonai, Javé, abandonaram o único e verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra, e foram adorar ídolos, estátuas, né? A Baal, a Áxera ou a Zerá, né? Foram idolatrar mesmo, honrar outras coisas, outras pessoas que não é Deus. Então partiram por esse lado. E Elias, como um grande homem de Deus, ele desafia 400 profetas de Baal, 450 profetas de Áxera, ou de Azerá, e ali ele fala, olha, o Deus que responder com fogo do céu e consumir esse sacrifício aí, que vai estar cada um no altar, esse é Deus. Deus fez fogo descer do céu, consumiu o sacrifício, lambeu a água do rego que estava em volta ali, estava tudo molhado, queimou aquele sacrifício, e o povo caiu de joelhos e disse, só Jeová é Deus, só Jeová é Deus. Elias pega aqueles 850 profetas e elimina eles, para não falar uma palavra mais forte aqui, né, por causa das crianças. Então, elimina esses profetas, porque está escrito na lei que aquele que fosse idólatra teria que ter pena de morte. Então, Elias ele não fez isso por maldade, ele não eliminou esses profetas idólatras por maldade. Era porque eles eram idólatras e está escrito na lei de Deus, se alguém fosse idólatra, teria que passar por uma pena capital, né? Perder a vida. Então, é isso que aconteceu. Depois de ter feito isso, depois de ter mostrado para o povo de Israel, olha a grande obra, cai fogo do céu e o povo reconhece, só Jeová é Deus, só Jeová é Deus, só Jeová é Deus. Aí Elias recebe um aviso. E é isso, aqui que começa essa passagem bíblica que a gente vai falar dela hoje, 1 Reis capítulo 19, no verso 1. Eu tive que fazer essa introdução porque vai começar falando sobre isso, né? Então, 1 Reis 19, 1. Ora, Acabe, que era o rei de Israel, contou a Jezabel, a esposa dele, tudo o que Elias tinha feito e como havia matado todos aqueles profetas à espada. Por isso, Jezabel mandou um mensageiro Elias para dizer-lhe, que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba, de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou ao pé de uma giesta, tem traduções bíblicas aí que vão falar zimbro,
giesta, zimbro, é um arbustozinho do deserto, como se fosse um pinheirozinho do deserto, né? Então ele deitou ali, sentou, né? Chegou um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Jeová, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados, melhor do que meus pais, quer dizer, eles pecaram, mas eu não sou melhor do que eles. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Agora, deixa eu perguntar para você uma coisa. Você acha que uma pessoa de Deus pode passar por um momento de depressão? O que vocês me respondem? Uma pessoa de Deus. É o que estava acontecendo aqui. Alguém que, para ele, tanto fazia, viver ou não viver. Ou melhor, já estava até achando mais vantajoso não viver. Ele era uma pessoa de Deus. Olha o que ele tinha feito. Talvez, essa a Bíblia não diz, eu estou dizendo, isso digo eu e não o Senhor. Talvez ele esperava que tudo ficasse bem. Bom, eu vou fazer o que Deus me mandou. Elias não desafiou os profetas porque ele tinha uma fé sobrenatural. Ele desafiou porque Deus mandou. Né? Tem gente que vai achar assim, não, Elias é um homem de fé. Ele tinha fé, lógico. Por isso que Deus contava com ele. Mas ele só fez isso, chamou para um desafio esses profetas, porque Deus mandou ele fazer isso. Se você chegar lá num terreiro de macumba e falar assim, ó, eu desafio você isso aí, pode ser que você seja envergonhado. Por quê? Se Deus mandou você fazer isso e você está invadindo um local assim alheio, né? Você pode se dar mal. Mas se Deus me mandar fazer isso, eu tenho que fazer. E foi isso que Elias fez. Ele chegou diante dos idólatras lá, falou com eles, olha, eu desafio vocês. E aí desafiou e mandou jogar água em cima do sacrifício. Mesmo assim o sacrifício pegou fogo, porque Deus fez cair fogo do céu. E o povo reconheceu, Jeová é Deus, mas ele recebeu uma ameaça de morte. Talvez você e eu, como servos do Filho do Deus vivo, como alguém que crê em Jesus e a gente obedece aquilo que Jesus ensinou, a gente vai pensar, bom, tudo vai ficar bem na minha vida, as coisas vão fluir, as coisas vão seguir adiante. Aí de repente vem uma notícia ruim. Alguém fala algo ruim a nosso respeito, como falou para Elias. Eu já preguei sobre esse assunto, o foco dessa passagem não é exatamente isso, mas Deus me trouxe a falar um pouco sobre isso. É importante. Se ele me pediu para falar, então é importante. É importante que a gente saiba que você ser um servo ou uma serva de Deus, quer dizer, você ser obediente a Deus, não é garantia de que coisas ruins e desagradáveis não vão acontecer na sua vida, muito pelo contrário. Jesus mesmo disse, bem-aventurados, felizes são vocês, quando vos injuriarem, perseguirem e disserem todo mal contra vocês por minha causa. É grande o seu galardão, a sua recompensa nos céus. Se alguém perseguir você, se fizerem o mal por você, porque você está obedecendo o que Jesus ensinou. Então fique alegre, porque você está incomodando o maligno, incomodando o reino das trevas e fazendo a vontade de Deus. Mas não pense que por fazer a vontade de Deus tudo vai ficar mil maravilhas, não vai ter problema nenhum, dificuldade nenhuma. Veja, os discípulos estavam junto com Jesus. Os 12 passaram por problemas, muitos deles foram ameaçados. Jesus falou, olha, vocês vão entrar em alguns lugares, esses lugares não vão receber vocês. Quando isso acontecer, sacode até a poeira da sandália, para não ficar o pó, em testemunho contra aquelas pessoas que não receberam a mensagem que vocês foram levar. Jesus disse, vai acontecer isso. Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições. Retomando para Elias, que viveu cerca ali de 800 anos, talvez, antes de Cristo, ele pediu a morte. Ele achou uma humilhação muito grande passar por aquilo. Olha o que ele fez. Ao invés de... Ele não foi desabafar, né? Ele não desabafou com ninguém, foi desabafar com Deus. Nisso ele fez certo, tá?
Mas ele pegou o servo dele, aquele que era companheiro dele, ajudador dele, ajudava ele nas situações em que ele passava, em tudo aquilo que ele fazia. Tinha um moço que ajudava ele. Ele deixou lá em Berseba, falou, você fica aqui. Talvez ele morava lá, né, já era dessa cidade. Fica aqui que eu vou para lá. Não queria ficar perto de ninguém. Aí foi falar por Deus. Por quê? Foi falar com Deus. Por quê? Porque talvez se aquele moço estivesse perto dele, ele ia ter vergonha de fazer essa oração. Agora eu pergunto para você. Se você se envergonha de falar certas coisas para Deus, se envergonha de fazer essa oração perto de alguém, é porque aquela coisa é de se envergonhar. Ou seja, era vergonhoso para ele, um servo de Deus, reclamar da vida dele e pedir a morte. E por isso ele deixou o servo dele lá em Berseba e seguiu adiante. Eu vou ficar no deserto, eu quero ficar sozinho. Elias não vivia sozinho. Ele tinha pessoas para ajudar ele. Mais para frente ele vai conseguir um discípulo, que é outro profeta que vocês conhecem bem. Mas é importante que a gente entenda que ele pediu a morte. Deus respondeu a oração dele? Respondeu, mas não do jeito que ele queria. E é isso que eu quero dizer para você e para mim. Ore sempre que você tiver algo incomodando você no seu coração, e quando não tiver também, ore para agradecer, mas quando tiver, ore, fale com Deus aquilo que está, com sinceridade que está dentro do seu coração. Não tenha medo, não tenha vergonha, seja sincero com Deus, rasgue, humilhe o seu coração diante dele. No entanto, esteja preparado para receber a resposta que Deus quer te dar, não a que você quer receber. A resposta da sua oração vai ser a vontade de Deus, e não a sua, não a minha vontade, a vontade dele. Vontade dele. E era a vontade de Deus que Elias morresse? Era a vontade de Deus? Não era. Elias nem morreu, nós sabemos disso. Ele foi arrebatado. 2 homens na Bíblia não morreram. 2 homens. Enoque, o 7º na linhagem ali de Adão, e Elias. Esses 2, talvez, nós já falamos sobre isso em Apocalipse, esses são as 2 testemunhas que estão diante de Deus, vão voltar no tempo do fim, profetizando ali, lá em Jerusalém, numa praça, para todo o mundo, para as pessoas, né, vão ser mortos, enfim. Outra oportunidade a gente fala sobre esse assunto, mais uma vez, mas Elias não morreu. Então não era vontade de Deus. O que Deus respondeu para ele? Olha como que Elias vivia o sobrenatural. Nós paramos aqui, capítulo 19, verso 5, né? Depois deitou-se debaixo da árvore e dormiu. De repente, um anjo tocou nele e disse, levante-se e coma. Veja que um versículo fala da oração que ele fez, o outro conta a resposta que ele teve. Lembra? Quem que enviou um mensageiro para ele? Para falar com ele que ele ia ser morto? Jezabel. Deus também envia um mensageiro, porque a palavra anjo significa mensageiro. Então Deus envia um mensageiro. E a mensagem foi, levante-se e come. Levante-se e coma. Essa é a mensagem que ele recebeu de Deus. Jezabel, você vai morrer amanhã se eu não tiver te matado, que os deuses me castiguem. Ela era idólatra, falou isso. Que os deuses me castiguem. Se até amanhã, mais ou menos nessa hora, eu não tiver acabado com a sua vida. Aí ele vai e pede para Deus. Deus, eu não quero que ela me mate, não. Que se for para me matar, que seja o Senhor. Né? Eu quero morrer. Não adianta mais, não adianta, não está resolvendo mais. O que eu vou ficar vivendo? O que mais que eu vou fazer? Aí o que o povo fala? Olha aí. Né? Tá vendo o que está acontecendo comigo? Como se Deus não estivesse vendo, né? Mas não quero mais. Aí Deus manda um mensageiro para ele. A mensagem que ele recebeu foi, levante-se e coma. Você está caído, está se sentindo fraco? Então, Deus tem alimento para você. Levante-se e coma. E era para levantar primeiro, não era para comer primeiro. Levante-se e coma. Levante-se. Você é filho de Deus.
A mesma palavra que criou os céus, a terra e tudo que neles há é a palavra que está chegando no seu e no meu coração. O Criador de todas as coisas, que criou tudo, com a palavra do seu poder, está falando com você e comigo. Então levanta e come esse alimento. Come essa palavra. O problema é quando a gente age como Elias. Aqui está dizendo... Aqui está dizendo o que ele fez. Verso 6. Elias olhou ao redor e ali, junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Quem levou aquilo ali foi o anjo. Ele comeu, bebeu e... O que ele fez? E se deitou de novo. Nem aquilo que Deus preparou para ele. Era para ele comer tudo, mas ele comeu só pela metade. Ele comeu um pouquinho. Ah, o senhor está falando para eu comer? Tá bom, vou comer. Deu uma mordidinha ali no pão, deu uma bicadinha ali na água, deitou de novo, dormiu de novo. Aí o anjo vai mais uma vez. Quantas vezes Deus já não fez isso com a gente, né? Deus fala, a gente escuta pela metade. Vai para a mesma situação de novo, vai ficar deitado de novo, prostrar de novo. Deus fala, a gente escuta pela metade, prostrar de novo. Deus está falando novamente, Deus está falando mais uma vez. O anjo diz para ele, de repente o anjo tocou nele e diz, levante-se e coma. O anjo voltou, tocou nele, levante-se e coma, pois a sua viagem será muito longa. Você ainda tem muito caminho pela frente ali, você não vai morrer agora não. A sua viagem ainda é longa. Você está reclamando de sofrimento agora, mas você tem coisa para sofrer ainda para frente. E você tem também alegria para viver. E é isso que você e eu devemos saber. Enquanto você estiver aqui na Terra, você vai ter aflições. Mas é necessário que essas aflições se cumpram, porque essas aflições vão dar testemunho para as pessoas que estão presenciando sobre o poder que Deus tem e a paz que Ele concede. Porque aí as pessoas vão perguntar para você, por que mesmo passando por tanta situação difícil, você está em paz? E aí você vai ter a oportunidade de responder, porque eu sirvo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Filho de Deus, Jesus, o Messias. É isso que acontece com a minha vida. Ah, mas você não tem problema? Tem muito problema. Você não tem defeito? Tem defeito, eu cometo erros. Mas eu procuro me levantar e tentar de novo, em seguir Jesus. É assim que a gente tem que ser. Mas às vezes a gente se comporta como Elias, está lá, Deus está falando, você faz o que Deus está falando, mas você está fazendo direito? Ou você está fazendo igual Elias? Come um pouquinho, bebe um pouquinho, prostrar de novo. Aí, Deus fala mais claramente, é lógico através de um anjo, tá? O anjo está falando aqui. Levante-se e come, porque o caminho vai ser longo, vai ser comprido, você vai andar demais. E é interessante que 3 pessoas fazem o que Elias fez aqui. 40 dias sem comer e sem beber. Ou sem comer, né? 40 dias sem se alimentar. Moisés faz isso no Monte Horebe. Jesus faz isso no deserto. E é interessante, irmãos, que a Bíblia não conta onde Jesus jejuou, só fala que foi no deserto. Onde será que foi? Penso eu que deve ter sido naquele deserto ali, e que Elias percorreu. Porque veja bem, Moisés fica 40 dias e 40 noites em jejum em cima do Monte Horebe. Elias fica a caminho desse monte 40 dias e 40 noites. E Jesus fica, isso é eu que estou falando, tá? Ele fica 40 dias e 40 noites em jejum também. Mas fala que é no deserto. Onde? Que deserto? Talvez seja nesse. Esse deserto que Elias ia percorrer. Ou seja, Deus estava falando aqui com eles o que ia acontecer adiante. Eles percorreram aquele caminho, eles viram o que Jesus ia passar. Não era para eles aquilo, mas eles viram o que Jesus ia passar. Ficar 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. E aqui diz o que aconteceu, verso 8. Então ele se levantou, comeu e bebeu, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, que fica no deserto do Sinai, né? É o monte onde Deus deu as leis, as tábuas de pedra ali para Moisés.
Então, fortalecido que comido, viajou 40 dias e 40 noites até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna e passou a noite. Então, veja bem. Elias se levanta e anda 40 dias e 40 noites com a força daquela comida, daquela refeição. E é assim que vai acontecer. Simbolicamente, essa passagem mostra o que vai acontecer quando você e eu ouvirmos as Escrituras, dermos ouvidos à palavra de Deus, que é o nosso alimento. Se a gente obedecer a Deus, a gente vai caminhar com a força dessa comida. Qual é a força que você tem para viver? É sua família? Seus filhos? Seus pais? Seus parentes? Não. A força que você tem para viver é a palavra de Deus, e ela é perfeita e não muda. Então nós precisamos dar ouvidos a ela e caminhar com a força dessa palavra. É difícil? Sim, muitas vezes. Mas é o certo. Agora, deixa eu perguntar para você. Se porventura você fosse no médico, o médico te diagnosticasse com uma doença grave, e você precisasse viajar para algum lugar, tivesse que viajar, fosse difícil fazer o tratamento e tudo, você iria? Eu acredito que sim, você faria isso, você se esforçaria para fazer o que fosse necessário para aquilo. Você se dedicaria. Agora, irmãos, é Deus que está falando conosco. Ele é perfeito. A palavra dele não muda. Então nós precisamos fazer aquilo que a palavra diz. Como Elias fez da segunda vez. Levantou, comeu, bebeu e seguiu o seu caminho. Ele foi adiante. Ele andou e ele chegou ao Monte Horebe. Lá nesse lugar, ele teria um encontro com Deus, mas ele só pôde ter um encontro com Deus depois que ele percorreu o caminho. Eu acredito que todas as pessoas que morreram estão aguardando a ressurreição, mas quando ressuscitarem, vão ter um encontro com Deus e com o Filho dele, Jesus Messias. Agora eu pergunto para você, se a gente não caminhar a nossa jornada aqui, não viver o que Deus tem para a gente, você acha que nós vamos de fato ter um encontro com ele para o bem e não para a condenação? Eu não quero pôr medo ou pânico em ninguém de vocês. O que eu quero dizer é, seja fiel, porque Jesus está voltando. Quer ele encontre a gente dormindo no sentido da morte, né? Ou quer encontre a gente vivos, né? Pode ter certeza que o que nos aguarda, se a gente for fiel até o fim, é a fidelidade. O que vai fazer a gente ter um encontro com Deus e com o Filho dele é a gente caminhar a jornada do deserto. Representa a nossa vida. Esse deserto de 40 dias e 40 noites aqui, esse caminho cumprido é a nossa vida. Eu enxergo como a nossa vida. É um símbolo daquilo que nós podemos passar. Dificuldade no deserto não é simples de viver. Não é simples de caminhar. Não é fácil. Mas se Deus mandou, então a gente precisa obedecer. E é isso que eu quero que você e eu entendamos. Que a gente viva em obediência à palavra de Deus. Elias obedeceu. E aqui, para mim, é uma das passagens mais bonitas que a gente tem nos escritos da Bíblia hebraica, né? da Antiga Aliança, Antigo Testamento. Então, o verso agora é o 9, né? Ali entrou numa caverna e passou a noite. E a palavra de Jeová veio a ele. O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso por Jeová, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Jeová lhe disse, saia e fique no monte na presença de Jeová, pois Jeová vai passar. Ou seja, Deus estava falando com ele, mas através de um anjo, né? Por isso fala na terceira pessoa, Jeová vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes e esmigalhou as rochas diante de Jeová. Mas Jeová não estava no vento. O vento que quebrava a pedra, Deus não estava lá no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas Jeová não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve um fogo, mas Jeová não estava nele. E depois do fogo, houve um murmúrio de uma brisa suave. Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou
a entrada da caverna. Então, o que aconteceu foi que teve um vento fortíssimo que quebrou até pedra. Deus estava ali no vento? Não estava. Teve terremoto? Deus estava no terremoto? Não estava. Teve fogo ali que passou? Deus estava no... Não estava. Mas teve uma brisa suave, um sussurro. Aí Elias percebeu, Deus está aqui. Aí ele cobriu o rosto e saiu da caverna. Então eu gostaria que você entendesse que às vezes a resposta de Deus, a presença de Deus em nossa vida, o que Deus tem para falar conosco, às vezes é algo simples, sutil. Deus pode usar uma pessoa que você já conhece para falar com você. Deus pode usar um familiar que talvez você nem coloca muito crédito. Deus pode falar com você através de uma criança, simples, abrindo as escrituras e lendo. Deus pode te dar uma resposta. O fato é que Deus fala se você quer ouvir. Se você está percorrendo o caminho que Ele te propôs, Deus fala. Então é importante a gente dar ouvidos à voz de Deus. Às vezes as pessoas estão procurando pela voz de Deus como se Ele fosse gritar, berrar para que você possa ouvir. Às vezes Ele já falou, mas a gente está prestando atenção no lugar errado, em coisas que são espalhafatosas e barulhentas, enquanto que Deus fala na simplicidade. Paulo mesmo escreve em suas cartas, eu tenho medo que assim como Satanás enganou Eva, sejam corrompidos os sentidos de vocês e vocês se afastem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então é importante que a gente tenha essa simplicidade e pureza e saber que Deus fala de muitas maneiras, mas que a gente saiba que nunca vai falar contrário às Escrituras. Então que a gente viva dando ouvidos a Deus, principalmente pelas Escrituras. Deus pode falar em sonhos, pode falar em profecias, visões, né? Pode falar numa pregação da palavra, mas Ele também fala através das Escrituras. E essa é a forma mais segura, não a única, segura de Deus falar com você. Já está aqui escrito, então é importante que a gente saiba disso. Bom, aí o que acontece? Deus, ele viu que era Deus que estava ali, né? Depois do fogo teve um murmúrio, uma brisa suave. Quando Elias ouviu, o verso 13 eu estou, né? Quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou, o que você está fazendo aqui, Elias? Eu acredito que agora é Deus mesmo perguntando. Antes o anjo perguntou, agora Deus perguntando, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus já sabia por que Elias estava lá? Sabia por quê. Sabia que Elias ia responder. Mas Deus pergunta para nos dar oportunidade de intimidade com Ele. E Elias responde. Ele respondeu, tenho sido muito zeloso por Jeová, o Deus dos exércitos, Yahuwah Tsevaot, né? Jeová, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando matar-me. Resumindo, ele estava falando, Deus, esse povo de Israel não merece mais misericórdia do Senhor, não. Eles estão querendo me matar. Eu sou o único que não é idólatra nessa terra. O único. Eu não estou enxergando mais ninguém. Depois de se corromper tudo, a nação inteira ainda quer matar. Além de todo mundo estar corrompido, ainda quer matar o único que não está. Então Elias olhou para tudo, olhou para ele e falou assim, é isso que está acontecendo, Deus. O povo fez tudo isso de errado. Resumindo, Elias está pedindo uma sentença de Deus. Deus, eu queria que o Senhor descesse com fogo do céu, mas não para consumir sacrifício. Descesse com fogo do céu para consumir essa nação. Esse povo não está merecendo a sua misericórdia. Eu acredito que era isso que Elias estava pedindo. Com base no que eu acredito nisso? Eu li antes da mensagem principal começar, a primeira coisa que eu fiz hoje na reunião foi ler Romanos capítulo 11, a partir do verso 1. Eu vou ler para vocês bem breve, né?
Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Paulo falando a respeito do povo de Israel, né? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Ou seja, Elias pensava, só tem eu, Deus. Mas Deus falou, Elias, você está enganado. Não é só você, tem mais 7.000. Assim como você está passando por perseguição, por problema, tem mais 7.000, que também é fiel. Você não é o único, Elias. Você não é o único, tem mais. Com isso, Deus queria falar para ele duas coisas. Primeiro, que ele não era o melhor de todos, colocar ele na devida posição. Humildade, Elias, não que ele não tivesse, Elias tinha. Humildade, Elias, você não é o único, tem outras pessoas que me servem também. E depois, Elias, se levanta, você não está sozinho, tem outros que estão passando pelos mesmos problemas que você. Você não é o único que me serve e está passando por isso. Existem outros. Israel não está perdido. O mundo não está todo perdido. O mundo já está no maligno, sim, mas existem alguns dentre esses que se salvam. Existem justos sobre a terra. Existem ainda justos sobre a terra. É o que Deus estava dizendo para Elias. Você já orou por esse justo hoje? Você já orou por essa pessoa justa? Você sabe disso? Você sabe que existem justos sobre a terra? Então lembre-se disso. Voltando ao primeiro livro de Reis, capítulo 19, né? Deus então vai falando com ele coisas que ele deveria fazer. Lá no verso 15. Jeová lhe disse, volte pelo caminho por onde veio. Olha que interessante, né? Deus pede para ele andar 40 dias para falar duas frases com ele e manda ele de volta pelo mesmo caminho. Incrível o que Deus faz. Não dá para entender, mas é perfeito. Ele teve que chegar lá, ele teve que andar 40 dias para ouvir Deus falar isso aqui. Quanto tempo você já andou até ouvir o que Deus está falando com você hoje? Mas é importante que você obedeça, porque aqui Elias obedeceu. Aí ele diz, volte pelo caminho de onde veio e vá para o deserto de Damasco, chegando lá, unja Hazael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Quer dizer, agora sim, Elias, agora a sua carreira está acabando. Então, antes da sua carreira acabar, você faça isso. Antes de eu poder te chamar para mim, faça essas coisas. Jeú, verso 17. Jeú matará todo aquele que escapar da espada de Hazael, e Eliseu matará todo aquele que escapar da espada de Jeú. No entanto, aí Deus responde para ele aquilo que a gente leu em Romanos. No entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não beijaram. Quer dizer, tem 7.000 pessoas fiéis aí, Elias. Você não está sozinho. Isso vem como consolo no coração daquele que está aflito. Você não está sozinho. E eu quero dizer isso para você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Nós temos, acima de tudo, um Deus que nos ama, que cuida de nós, que dá o alimento para a nossa caminhada. E nós temos pessoas que passam pelos mesmos problemas que nós. Nós temos pessoas com quem podemos contar, às vezes sim, às vezes não, mas podemos entender que essas pessoas também passam pelos mesmos problemas que nós. Se você serve a Jesus, o Messias, o Filho do Deus vivo, saibam que existem outros irmãos por toda a terra que passam por problemas semelhantes do que nós passamos. Então que essa mensagem fique gravada no seu coração. De tudo que você ouviu hoje, eu gostaria que você guardasse essa frase que o anjo falou para Elias. Levante-se e coma, porque o seu caminho ainda vai ser longo. Então que assim seja para a sua vida e para a minha vida. Mas que a gente saiba que nessa caminhada a
a gente não está sozinho. A gente tem pessoas que também procuram ser fiéis. E a gente tem, acima de tudo, Deus sobre a nossa vida. Amém? Então essa é a mensagem para a nossa vida hoje, que a gente seja fiel àquilo que Deus nos falou.